Olá, meu nome é Mariana Máximo, sou professora de Língua Portuguesa e Redação, especialista e mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre redação do Enem. Esse vídeo é para você, aluno que é candidato do Enem deste domingo, que fará a prova de redação. Para isso, a gente vai analisar uma redação que foi gentilmente cedida por uma aluna, fazer comentários pertinentes e elucidativos para você, que fará a prova deste domingo, e poder realizar um texto mais eficiente e tentar garantir uma ótima nota na redação. Eu vou fazer a leitura do tema e da introdução da aluna. Vou fazer o comentário sobre o tema e sobre a introdução, ok? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É claro que na prova do Enem você vai ter textos motivadores que vão te ajudar bastante a pensar e refletir sobre esse tema para poder reproduzir o seu texto. Mas eu gostaria de chamar a atenção para além da expressão que já refaz o recorte do problema trazido pelo tema, que é a violência contra a mulher, tem uma palavrinha que demanda uma atenção especial, que é a palavra persistência. A palavra persistência traz consigo uma pressuposição de que a violência contra a mulher não só é uma realidade da sociedade brasileira, mas também tem uma continuidade nos dias de hoje, ok? Então, muita atenção com essa palavra, porque ela tem uma importância e uma relevância para o seu tema. E eu vou fazer a leitura agora da introdução. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher de qualquer ação que cause sofrimento físico, sexual ou psicológico. Ainda assim, depois de muitas denúncias, a agressão feminina é um problema na sociedade brasileira. Dessa forma, é inadiável que medidas sejam tomadas para minimizar a questão da persistência da violência contra a mulher, que é motivado pelo machismo e pela falta de medidas protetivas. Olha que interessante. A introdução tem duas partes muito importantes que o candidato precisa cumprir. A primeira delas é a contextualização desse tema, que a minha aluna fez de forma bem interessante, trazendo um dado cultural, que é a existência da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres de agressão física, psicológica ou verbal. Ela traz esse dado para contextualizar. Ok? A outra parte é a tese, em que você fará afirmação sobre o seu posicionamento acerca desse problema, que é a violência contra a mulher. O que a candidata aqui fez? Ela trouxe essa contextualização, ela trouxe esse dado cultural, que é a sanção da lei. Logo depois, no segundo período, ela usa o conectivo ainda assim, que vai trazer a ideia de contradição, de oposição. Então, a gente espera que essa ideia que venha no segundo período, ela seja uma contradição à ideia que foi dita anteriormente. Então, existe a lei. Ainda assim, esse termo poderia ser substituído por porém, contudo, entretanto, porque dá essa ideia de oposição. Ainda assim, ainda há denúncias. E a agressão feminina é um problema na sociedade brasileira. Ela continua, né? Ela termina, ela se prepara para finalizar a sua contextualização e iniciar a sua tese, ok? É importante dizer que a tese é um fio condutor, um norteador de todo o resto da sua redação. É na tese que você vai encontrar os elementos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos do desenvolvimento, que é onde você vai elaborar a sua argumentação. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que a introdução é a porta de entrada, né? A primeira impressão para o avaliador, porque ele lendo a sua tese, você fazendo uma tese, a sua introdução de uma forma geral muito bem feita, ele vai saber exatamente, ele vai ser conduzido para a leitura do restante do seu texto, ok? Então, vamos lá. A tese. Dessa forma, é inadiável que medidas sejam tomadas para minimizar a questão da persistência da violência contra a mulher, que é motivada pelo machismo e pela falta de medidas protetivas. Aí aqui é bastante interessante a gente dizer que nesse terceiro período que ela faz a afirmação da tese, quando ela diz aqui, é inadiável que medidas sejam tomadas para minimizar o problema, é legal
você trazer aqui uma marca de opinião. Que medidas? Porque medidas já existem. Existe a Lei Maria da Penha, que pune os agressores, mas que medidas são essas? Aqui caberia um adjetivo que vai trazer uma opinião muito bem definida do candidato. Então, a minha proposta de reescritura seria, dessa forma, é inadiável que medidas mais rígidas sejam tomadas, rígidas. Perceba como esse adjetivo ele é capaz de trazer consigo a sua opinião sobre essa determinada questão, tá? Então, ela tá trabalhando o que ela quer que aconteça, a opinião dela, a defesa que essa candidata tá fazendo é que medidas mais rígidas sejam tomadas para minimizar a questão da persistência contra a mulher. Mas são muitas medidas que podem ser tomadas, mesmo mais rígidas, em relação à violência contra a mulher. Então, ela destaca 2 fatores que serão desenvolvidos por ela para que essa questão seja minimizada. Então, ela fala que é motivada, toda essa violência é motivada pelo machismo e pela falta de medidas protetivas. Aqui, eu também vou propor na verdade, uma complementação. Pelo machismo e pela falta de medidas protetivas às mulheres agredidas, ok? Então, agora a gente vai falar do desenvolvimento desses 2 fatores presentes na tese da minha aluna, machismo e medidas protetivas às mulheres agredidas. No desenvolvimento, a candidata, então, deve trabalhar os 2 fatores, machismo e medidas protetivas às mulheres agredidas, de forma a convencer o avaliador de que as suas ideias são as melhores para minimizar esse problema, ok? Então, de acordo com a ordem que ela colocou na tese, ela deve começar também o seu primeiro parágrafo de argumento. É uma sugestão que eu vou fazer agora, muito importante. Sugiro que vocês, candidatos, usem 2 parágrafos para argumentação. 2 parágrafos no desenvolvimento. Por quê? Porque é uma regra? Não, não é uma regra. Você pode fazer 3 parágrafos. Mas, se você faz 2 parágrafos, você deixa linhas suficientes para você desenvolver as outras partes do seu texto, principalmente a conclusão, que é a última, de forma mais eficiente. Se você faz 3 parágrafos, a sua conclusão pode ser menos eficaz, porque você usou menos linhas e você pode deixar de dizer muitas coisas importantes nessa parte que é tão relevante e que tem uma competência só dela para correção, ok? Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro parágrafo de argumento dessa redação. Diante desse cenário, evidencia-se que o machismo é fator determinante para a permanência do problema, tendo em vista décadas passadas na qual a mulher era olhada inferiormente e submissa ao homem. Desde então, essas raízes permaneceram na cultura brasileira. Entretanto, o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, promovendo igualdade sem distinção de qualquer natureza. Logo de cara, eu visualizo uma expressão que não é a mais adequada para iniciar esse parágrafo. Diante deste cenário. Quando eu falo diante desse cenário, é o cenário que você trouxe anteriormente. Você está fazendo uma referência a um cenário exposto anteriormente. Só que aqui é o seu primeiro parágrafo de argumento. Então, a minha sugestão para iniciar o seu primeiro parágrafo de argumento é com uma afirmação e não com um conectivo que vai fazer uma retomada com uma ideia anterior, porque você está retomando com a sua introdução. A ideia é você fazer a retomada entre argumentos. No próximo, no segundo, você pode usar um conectivo que faça referência à ideia anterior. Mas aqui, a ideia é começar o seu primeiro parágrafo de argumento com uma afirmação. Então, minha proposta de reescritura para esse fragmento seria exatamente a ideia de que evidencia-se que o machismo é fator determinante para a permanência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? Mariana, eu também estou muito preocupada com a ideia de repetição de termos, né? Violência, mulher, são termos que com certeza aparecerão diversas vezes no meu texto. Sim, candidato. Cabe a você procurar sinônimos para essas palavras, né? Até muitas vezes em parágrafos, em períodos em que você pode se sentir confortável em fazer a omissão desses termos para que você mantenha a coesão textual, ok? Também é muito importante prestar atenção nisso, tá?
Aqui, depois dessa reescritura, é evidente que o machismo é fator determinante para a permanência. Perceba que ela trocou persistência por permanência, né? Da violência, que a gente pode trocar por agressão contra a mulher. Finaliza essa primeira afirmação. Logo depois, a minha sugestão é que o conceito de machismo esteja presente nesse período também. Explicar o que é machismo, tá bom? Então, você pode dizer, o machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre gêneros, favorecendo o masculino em detrimento ao feminino. Por que o conceito e a definição de machismo é importante nesse período? Porque conceituar e definir é também uma forma de você fundamentar e basear o seu argumento para a ideia que você quer defender. Depois de você conceituar o machismo, você tem que fazer uma relação, traçar uma relação desse conceito de machismo com a violência que a mulher sofre, seja ela física, psicológica ou verbal, ok? Então você traz o conceito, faz uma relação com o seu tema, que é a violência contra a mulher, e pode finalizar com a citação desse artigo 5º da Constituição Federal, que é mais um elemento, é mais um dado para basear e fundamentar essa sua linha de pensamento, né? E fazer com que o avaliador faça adesão a esse posicionamento. Você pode finalizar sem problema nenhum com o artigo 5º da Constituição, ok? Então, a minha sugestão de reescritura é iniciar com uma afirmação, trazer o conceito de machismo, traçar a relação do machismo com a violência contra a mulher e terminar com a citação do artigo 5º, que versa sobre a ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, ok? O segundo parágrafo de desenvolvimento diz o seguinte: no entanto, segundo o Datafolha, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Nesse contexto, torna-se imprescindível a ampliação de medidas protetivas, visto que em pleno século XXI faz-se necessário que as damas se sintam seguras ao sair de casa, tanto para ir ao trabalho quanto para o lazer. Mais uma vez, visualizando a primeira linha, o tópico frasal desse parágrafo, preste atenção nesse primeiro conectivo, no entanto. O que o no entanto estabelece? Estabelece uma ideia de oposição com o parágrafo anterior. Será que esse conectivo é o mais adequado para iniciar esse parágrafo? Pois bem, no primeiro parágrafo de argumento, a candidata falou sobre o machismo, o conceito de machismo, a relação entre machismo e violência contra a mulher, e ainda afirmou que todos nós, de acordo com a Constituição, somos iguais perante a lei, ok? Se você vai usar um não, no entanto, iniciando o seu segundo parágrafo de argumento, isso significa que as ideias que você trará nesse parágrafo são totalmente diferentes, são totalmente contrárias ao que você acabou de dizer. Mas aqui ela diz que, traz um dado estatístico, que o Datafolha diz que há 1,6 milhão de mulheres que são espancadas ou que sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, não é necessariamente uma contradição ao que você acabou de dizer. É uma ideia complementar, é uma ideia adicional, vocês não acham? Então, a gente tem o machismo, que acaba acarretando na violência contra a mulher, e aí você tem um número, um dado estatístico que comprova que mulheres são agredidas no Brasil, estranguladas no Brasil. Então, no entanto, não é o melhor conectivo nesse caso. Eu sugiro aqui nesse contexto. Por que nesse contexto? Porque você ainda está trabalhando o mesmo contexto, a mesma ideia de violência contra a mulher. Então, na proposta de reescritura vai ficar assim, ó. Nesse contexto, segundo o Datafolha, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Torna-se imprescindível a ampliação de medidas protetivas. Aí aqui também eu faço uma proposta de reescritura, né? A ideia é de que as medidas protetivas são importantes para que as mulheres se sintam plenamente seguras e que denunciem, que o número de denúncias seja cada vez maior contra essa questão. Porque quanto mais mulheres denunciarem, a gente pode, então, quem sabe, né, minimizar o problema, que é exatamente a ideia defendida pela nossa candidata lá na tese, ok? Então, medidas protetivas, né, que assegurem
assegurem o direito da mulher de denunciar são importantes para que elas se sintam, então, protegidas pela lei, ok? Então, a minha proposta de reescritura ficaria assim. Nesse contexto, segundo Datafolha, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Torna-se imprescindível a ampliação de medidas protetivas para que as mulheres se sintam seguras para denunciar seus agressores, visto que em pleno século XXI, essas mulheres ainda temem sair de casa para o trabalho ou para o lazer, ok? Então, a gente não fez uma modificação aqui completa. A gente só aprimorou as ideias, trocou conectivos, fez afirmações, né? Adicionou ideias às que já estavam aqui presentes. Então, perceba que é só uma questão de prestar atenção, fazer uma troca, fazer uma análise para a gente melhorar um parágrafo inteiro, ok? A conclusão é a parte em que a gente espera que o candidato traga propostas de intervenção para minimizar o problema relatado lá na tese, ok? Serão, então, que problema é esse? Que são medidas protetivas mais rígidas, para que a violência não continue, principalmente motivada pelo machismo e pela falta de medidas protetivas para essas mulheres, ok? Então, aqui, a aluna fez o seguinte: portanto, medidas são indispensáveis para a solução da persistência da violência contra a mulher. Começou o seu parágrafo, que é o portanto, muito bem aplicado aqui. Fez uma costura com a tese, isso é muito legal, porque o texto, gente, é isso, é uma constante costura com as outras partes, né? Então, ela trouxe de novo a tese aqui, podia ter trocado a palavra medidas por outras, mas ela trouxe. Persistência também podia ter colocado por continuidade, pra gente evitar um pouco essa repetição, mas ela fez uma costura, ela mencionou, ela quase fez uma paráfrase com a sua tese, o que eu sugiro que se faça mesmo nesse primeiro período da sua conclusão. Logo depois, é aqui que você tem que mobilizar os agentes sociais que são capazes, que também têm responsabilidade para amenizar o problema. Aliás, gente, eu gostaria de falar um pouquinho dessa palavra. Amenizar o problema e não solucionar. Solucionar e amenizar são palavras muito próximas. Mas quando a gente fala solucionar, parece que você vai dar ideias que vão acabar com o problema. E aí elas podem sair um pouco da realidade quando você tenta solucionar esse problema. Quando você faz a troca por amenizar, você tem a ideia de que você vai contribuir, que as suas propostas contribuirão para a amenização, para a diminuição do problema. Então, as propostas trazidas por vocês terão muito mais um pé na realidade do que as outras que solucionam, que pretendem acabar com o problema, tá? Que agentes sociais a nossa aluna aqui trouxe para responsabilizar, para diminuir, para contribuir com a diminuição desse problema? Vou ler para vocês. Sendo assim, a Polícia Civil deveria criar uma ouvidoria pública online que receba denúncias anônimas de abuso e investigue, preservando a identidade e a integridade das vítimas. Também é importante a construção de novas casas-abrigo, já que, de acordo com o IBGE, somente 2,4% dos municípios brasileiros possuem uma dessas. Em local exclusivo para sofredoras da Lei Maria da Penha, dando total segurança para elas até encontrarem condições de retomarem o curso de suas vidas. Ok, então vamos falar aqui. Polícia Civil é o primeiro agente social trazido por essa candidata para contribuir, né, dentro da sua área de atuação, com a minimização do problema. Então, a Polícia Civil entraria com a ideia da criação de uma ouvidoria pública online que pudesse preservar a identidade e a integridade dessas mulheres. Depois, ela não traz um agente, ele está implícito, mas a gente sabe que construção de novas casas que são capazes de servir de abrigo é responsabilidade do governo, seja no nível municipal, no nível estadual ou federal. Então, aqui está implícito, mas a ideia desse agente social é o governo. A construção, ampliação, na melhor, né? Porque ele já há
a ideia de construção de abrigo, de casas-abrigos em vários municípios, somente 2,4. Então a ideia de ampliação dessas casas que sirvam de abrigo para essas mulheres se sentirem seguras e em condições de retornarem ao curso de suas vidas, como ela mencionou aqui. Então é importante mencionar esse agente social que está implícito aqui. Uma outra coisa também que eu acho importante frisar é a menção hierárquica. Então a gente trabalha de quem tem mais responsabilidade para quem tem menos responsabilidade, né? Então eu começaria pelo governo, né? Começaria pelo governo em si, um governo municipal ou estadual, com a ampliação dessas casas que sirvam de abrigos para essas mulheres que denunciam seus agressores, né? Ainda fazendo parte do governo, porque a Polícia Civil é um braço do governo, traria a ideia, né, da criação de linhas de ouvidoria online e terminaria com outro agente social que, no caso aqui, a minha aluna só usou 2. Fez uma subdivisão aí, né? Polícia Civil e governo, sem especificar se é municipal ou estadual. Mas eu também traria um último agente social, né? Num nível hierárquico, que é a família. A família também não tem a sua importância, a sua relevância na contribuição para esse problema? Se a gente fala em machismo, as famílias podem contribuir e muito na formação do caráter de seus filhos, principalmente os meninos, né? Contribuindo sempre para a ideia de que esses meninos, depois de crescidos, virarão homens que respeitam as mulheres, né? Que veem as mulheres como um igual, de acordo com a Constituição, artigo 5º, né? Então a ideia também é de trazer um terceiro agente, acho que 3 agentes sociais é um número excelente, tá? Estão em número excelente, para que a gente faça essa divisão das responsabilidades na sociedade. Então, governo, seja municipal ou estadual, polícia civil e família, ok? Então, ela termina novamente nesse contexto, evidencia-se a necessidade de serem tomadas essas atitudes pelas autoridades competentes para resolver esse problema, finalizando a sua postura, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da análise desse texto. Espero muitíssimo que esse vídeo contribua, né, com novas ideias ou com reforço de ideias que vocês já têm sobre a redação do Enem. E desejo a todos uma ótima prova amanhã, domingo, né, a primeira prova do Enem, e no próximo domingo também, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.